Senhoras e senhores. Enfim, Maria, tá um negócio claro de um jeito aqui, velho. Pronto. Senhoras e senhores, seres humanos. Então, salvo direcionado para os alunos do sétimo ano do Colégio Alfenis referida de disciplina História. E a gente vai finalizar o assunto de hoje, do capítulo 14, Administração Portuguesa no Brasil, a partir da página 148. É pouca coisa, 148, 149, 150. Não sei se dá para ouvir, mas a queima de fogos continua aqui. Eu tô quase indo lá fora, eu vou tacar porrada nesse povo daqui a pouco. Se for o povo comemorando ainda a vitória de Edivaldo, eu vou tacar a porrada nesse povo assim, pra ver se para com essa queima de fogo. Revoltado, revoltado. Enfim. Abro o livro didático de vocês na página 148. Aí tem as crianças ainda correndo aqui, né? Tudo gritando, parecendo um monte de criança doida. Tá, olha, vou encher um balde de água aqui, vou jogar nesses meninos. Alguém me segure. Enfim. 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 A construção da primeira capital do Brasil era prioridade no regimento. Lembrando, regimento é aquele conjunto de regras, de leis que a coroa portuguesa entregou para a galera que veio para cá, para o Brasil, para fazer essa estrutura administrativa do governo geral, como a gente falou na aula passada, né? Então, a construção da primeira capital do Brasil era prioridade no regimento trazido por Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral do Brasil, aqui, né? Mandado por Portugal. A história de Salvador nos conta muito sobre as condições sociais e materiais do Brasil colonial. Em primeiro lugar, a colaboração entre indígenas e portugueses e as alianças políticas entre eles. Ah, professor, mas o senhor não tinha falado que teve um determinado momento que os portugueses queriam escravizar os indígenas, que foram os primeiros escravizados, antes de trazerem os negros africanos que foram escravizados e trazidos de lá da África para o Brasil através do tráfico negreiro, dos navios negreiros abarrotados de gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você não tinha falado isso sem a peste? Falei, porque realmente aconteceu. Mas, em alguns casos, os portugueses conseguiram esse contato de forma pacífica, um pouco mais pacífica com os indígenas, conseguindo fazer alguns acordos, tudo, o escambo, que foi aquela troca troca da mão de obra do indígena, enquanto os indígenas davam sua mão de obra, em troca eles recebiam produtos, recebiam algumas riquezas, digamos assim. Então acontecia esse escambo, como se fosse um pagamento pela sua mão de obra. Então alguns acordos conseguiram ser feitos, né, entre os portugueses e os indígenas, inclusive com algumas alianças políticas entre eles, né? Em alguns meses, Salvador já tinha muitas casas, embora modestas, algumas casinhas mais simples, né? No entanto, não havia pedra disponível para a construção do muro. E, no primeiro momento, nem cal para aumentar a resistência das paredes de barro. Lembrando que, dentro do regimento recebido pelo Tomé de Souza, uma das coisas que ele precisava fazer era uma fortaleza, né? Então, como é que você vai fazer uma fortaleza se você não consegue nem construir um muro que seja forte o suficiente para aguentar o tranco, né? Faltava cal que dava consistência às paredes de barro. Como assim, professor? É tipo quando você vai comer feijão e você taca a farinha, né? Aí você mistura, faz aquele bolo assim que você joga na parede e quebra o azulejo. É mais ou menos isso. Então, tipo, para poder endurecer a massa, para endurecer o barro, era necessário que tivesse a cal. Só que não existia aqui no Brasil. Aí eles precisavam depois importar isso e tal. Só que vinha nos navios e tal. Logo, os depósitos de conchas e moluscos coletados pelos indígenas foram aproveitados como cal. Então,
a gente vai chamar esse processo de sambaqui. Oi? Não, tem nada a ver com esse samba não, tá? O sambaqui é um depósito de conchas e moluscos que acaba criando um monte, tá? que se assemelha... Ixi, mano, o negócio bugou aqui. Que se assemelha bastante a montanhas naturais, mas na verdade são produzidas de conchas e de moluscos. Pronto, sensacional, professor. Você é um maravilhoso, muito obrigado. Tava coisando um negócio aqui, de curiosidade. Mas enfim, essas conchas e moluscos coletados, eles serviram justamente para dar esse endurecimento ao barro. Era colocado junto ao barro e como ele tinha uma certa consistência, ajudava a segurar mais esse muro, né? Então foi temporariamente, pelo menos, foi um substituto ao cal. A cal, nome feminino. A construção de Salvador é um dos muitos exemplos de que, num primeiro momento, os portugueses necessitavam de aliança com os indígenas, embora tivessem imposto, desde o início, a condição de que os indígenas deveriam aceitar as iniciativas catequizadoras dos padres. Os indígenas, eles precisavam ser convertidos ao cristianismo como uma forma de salvação da alma deles. Eu falei isso na aula passada, me revoltei na aula passada falando sobre esse absurdo. Mas enfim, mostra também que, além da necessidade de paz com os indígenas para construir Salvador, os portugueses precisavam do conhecimento e das técnicas construtivas desses povos, ou seja, de sua cultura, já que nos navios da comitiva do governo geral vieram pedreiros e artesãos, mas não materiais de construção. Tipo, você tem a galera que manja dos Paranauê, sabe construir. Só que chegando aqui, sim, eu vou construir com o quê? Com cuspe? Não dá, né? Aí então, ó, essa aliança com os indígenas tudo safo, sabiam, manjavam dos Paranauê, dos negócios daqui. Fala assim, ó, você quer fazer o quê, meu irmão? Você quer dar consistência a esse muro? Vão catar concha comigo aqui, pegar uns moluscos ali, pá, tacar ele junto desse barro daí e vamos construir esse muro. Você vai ver se essa parada não vai ficar toda dura aí, que nem se, sei lá, nem se Zé der uma cabeçada aí, essa parada não vai quebrar. Tá vendo aí? Aqui é nós, indígena, manja muito desse Paranauê. É interessante, né? Você parar assim, porra, pra pensar. Cara, você vai fazer aliança com a galera que tem uma cultura riquíssima em relação aos materiais, em relação a conhecimento, em relação a técnicas. E no final das contas, você se aproveita daquilo e, em contrapartida, essa ajuda que os indígenas te dão, você vai fazer o quê? Você vai apagar a própria cultura deles, catequizando eles, dizendo que tudo aquilo que eles aprenderam está errado, que precisa acreditar em Deus, que precisa vestir as mesmas roupas que os portugueses vestiam, que precisava comer e beber as mesmas coisas que os portugueses comiam e bebiam. É muito difícil. Enfim. Assim, construída com material local e por mão de obra predominantemente indígena, a primeira capital do Brasil nascia se parecendo um pouco com uma das aldeias tupinambás que a cercavam, uma mistura entre o nativo e o europeu. Então a construção de Salvador, pelo menos sua parte inicial, se deu muito através dessa cultura indígena, dessa cultura tupinambá, que eram o principal povo, a principal comunidade indígena que habitava essa região
da Mata Atlântica, essa região litorânea da Bahia, né? Essa região de Salvador. Em 1553 iniciou-se o governo de Duarte da Costa, durante o qual foi fundada a Vila de São Paulo pelos jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Nessa época o Rio de Janeiro foi invadido pelos franceses, que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas e não haviam desistido de obter colônias na América. Chegando assim, fala assim, não, peraí, tem um território novo lá atravessando o Oceano Atlântico. Portugal e Espanha se achando os bonzões, o bonzão, dividiram só entre eles. Passaram a linha no meio, imaginária, pegaram a parte do território para os portugueses e outra parte para os espanhóis. E eu, aqui, do lado da Península Ibérica, do lado de Portugal e Espanha, não vou ter também meu pedacinho de terra ali, não é? Vocês são rebanho de safados, seus ibéricos. Gente, ibérico não é xingamento não, tá? Porque Portugal e Espanha faziam parte da Península Ibérica. Então, seus ibéricos é porque era portugueses e espanhóis, tá? Da Península Ibérica. Aí os franceses então chegaram assim, seus rebanho de ibérico safado. Vocês dividem lá o território, invadem aquela bagaça, invadem aquele território que vocês invadiram. Vocês não chegaram assim e falaram assim, opa, mas e aí, vamos fazer uma negociação. Não, vocês atravessaram o oceano, chegaram assim, ó, agora é meu, eu descobri, agora é meu. Não é bem assim não. Os franceses se revoltaram com isso, queriam também um pedacinho de terra deles, até mesmo porque eles também estavam nessa incessante busca por riquezas. Os rebanho de europeu safado, aí os safados são todo mundo, não somente os ibéricos, rebanho de europeu safado, querendo se achar o maioral, querendo invadir a zorra toda lá para poder roubar a riqueza dos outros, né? Fizeram isso no processo de colonização das Américas, desde a América do Norte, lá com as 13 colônias que pertenciam à Inglaterra, toda a América Espanhola, na América Latina, tal, o Brasil em relação a Portugal. E depois, quando começou o início, quando iniciou o processo de independência desses países das Américas, os europeus, rebanho de burguês safado, foram atrás do quê? Da galera na África. Fizeram um processo de neocolonização e simplesmente já no século XIX, final do século XIX, início do século XX, esse rebanho safado, eles simplesmente chegaram e lotearam, através do Congresso de Viena, né, lotearam a África, começaram a dividir entre eles, como se simplesmente já não tivesse gente lá naquele território, como se já não tivesse as comunidades, as tribos africanas, os povos africanos, já não fossem donos de sua própria terra. Aí o europeu chega assim, opa, eu tô querendo dinheiro. Já que o povo na América deixou de ser besta, vão procurar outro besta para invadir? Invadiram a África. É bando europeu safado. Enfim, com o apoio das populações indígenas locais, os franceses conseguiram estabelecer uma fortaleza na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, chamada de França Antártica, né? Cerveja não, gente. Que durou 17 anos. Duarte da Costa se desentendeu com os jesuítas e não conseguiu derrotar os invasores franceses. Você lembra, a Vila de São Paulo, que foi construída pelos jesuítas, pegava essa região que hoje é o Rio de Janeiro, que tem a Baía de Guanabara, né? E aí então, os franceses eles conseguiram pegar um pedacinho, durante um período, um pedacinho do território brasileiro, nessa região da Baía de Guanabara, e tiveram apoio dos indígenas e, em parte, dos jesuítas também. Até porque o Duarte da Costa queria o apoio dos jesuítas, não conseguiu, se desentendeu. Aí a gente tem um mapinha mapa da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, feito com base em viagens de navegadores franceses entre 57 e 58. Note no topo o nome do mapa: Le France Antarctique, a França Antártica. Meu francês é sensacional.
Entre 1558 e 1572 organizou-se o terceiro governo geral. Depois de Tomé de Souza e de Duarte da Costa, houve o terceiro governo geral chefiado por Mendes Sá. Professor Mendes Sá, tipo, quando a gente conhece alguém, e aí, men? Não, não, esse men é M-E-M, tá? Né? Men, e aí, men? Mendes Sá. Piada ridícula essa. Foi mal. O terceiro governador-geral, então, foi o Mendes Sá. Com a ajuda do sobrinho Estácio de Sá. Ó, Estácio de Sá. Tem uma faculdade, né, Estácio? Em algum lugar, não sei onde é que fica, não. Que morreu em combate. Estácio de Sá acabou morrendo em combate, inclusive. Eles conseguiram expulsar os invasores franceses do Rio de Janeiro, estimulou a venda de negros escravizados, incentivou a produção açucareira, e ali pegava já um pedaço da região da capitania de São Vicente, criou leis que protegiam os indígenas já catequizados da escravidão e liderou a guerra contra os gentios. Gentio era aquele povo fofo. Não, gentio eram os selvagens, eram os nativos não catequizados. Olha só o que é que aconteceu nessa época. A decisão de Mendes Sá, depois da expulsão dos franceses, e sabendo que os franceses tiveram a ajuda dos indígenas para fazer aquela aliança ali na Baía de Guanabara, o que é que o Mendes Sá fez? Criou leis que protegiam os indígenas, mas só aqueles que já haviam sido catequizados, aqueles que já tinham passado pela lavagem cerebral e que eles conseguiram trazer para o lado deles. Aqueles indígenas que eram que já faziam parte, que quando eles chegaram aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas já estavam aqui no Brasil, simplesmente eles chegaram e falaram assim, é nativo, é selvagem, tem que morrer. Não foi catequizada, não aceitou Jesus, tem que morrer, esses desgraçados. Porra, os portugueses vêm de lá de Portugal, da casa do chapéu, para não falar palavrão, vem para cá pro Brasil, catequiza alguns índios, tipo, faz uma lavagem cerebral na cabeça de alguns índios para que eles aceitassem Jesus, para que eles se tornassem cristãos, e aqueles que não eram convertidos, eles passavam a tratar como inimigos aquelas pessoas que eram os povos originários da terra brasileira, os povos originários, os indígenas originários daqui do território brasileiro, os donos da terra, propriamente dito. Os portugueses simplesmente chegaram e falaram assim, vocês são donos daqui, Tá, eu estou trazendo minha religião. Vocês aceitam? Aceito, tá, não sei o que. Pronto, aceitou, vem pro meu lado. Não aceitou não, vai morrer. Foi justamente o que o Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil, fez através das suas leis. Complicado. Enfim, aí ele então acabou liderando a guerra contra os que eram chamados de gentios. Os gentios eram os selvagens, eram os nativos não catequizados. Gentio terminado com O, viu, gente? Gentil, de gentileza e tal, com L no final. Esse gentio, aqui no caso, é gentil com O no final. Após a morte de Mendes Sá, a coroa portuguesa criou 2 governos gerais. O do sul, com sede no Rio de Janeiro, e o do norte, com sede em Salvador. Era dividida, né? Em 1578, voltou a unificar o governo, que, no entanto, ainda sofreria outras divisões e centralizações ordenadas pela metrópole. Essa primeira tentativa foi porque, como o território ele começava a se estender, acabava ficando um pouquinho difícil ter essa centralização política e administrativa. Então eles fizeram uma divisão, tudo ainda era Brasil, né? Mas eles fizeram essa divisão em que tinha um governador geral responsável
pela região da Bahia, pela região Nordeste, basicamente, a partir de Salvador, e um outro governo geral que era responsável pela parte sul, que ficou no Rio de Janeiro. E aí, Rio de Janeiro, São Paulo, tal, Minas Gerais, que eles já estavam começando a explorar também, Espírito Santo, eles estavam começando a descer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais o sul do país também, né? Então era dividido nessas duas partes. Apenas em 1720 ocorreu a nomeação de um vice-rei, em torno do qual houve a centralização administrativa, né? Esse cargo, cuja autoridade estava subordinada apenas ao monarca de Portugal, já existia há muito tempo nas colônias portuguesas do Oriente e também nos territórios americanos de colonização espanhola, né, nos países da América Espanhola. O que demonstra que o governo português modificou a administração colonial de acordo com as necessidades de cada época, sem fixar-se um sistema administrativo único por todo o período que acabou dominando o Brasil, né? A presença desse vice-rei facilitava essa centralização administrativa e política, né? Ele respondia diretamente ao rei de Portugal, mas as decisões dentro do território eram decisões que ele tinha uma certa autonomia. Era tipo assim, ele já sabia mais ou menos o que é que o rei lá de Portugal queria, então ele poderia tomar as decisões já ali, baseada no que ele tinha de conhecimento sobre os interesses de Portugal no território brasileiro. Então, o vice-rei, ele respondia diretamente ao rei de Portugal, tá? Mas ele morava já aqui no Brasil. E é interessante essa modificação de acordo com o tempo também, dessa política administrativa, desse governo, desse sistema administrativo, acabou se moldando de acordo com o tempo. E isso dependia muito dos interesses locais, do crescimento do país. Quanto mais crescia, mais tinha necessidade de gente administrando aquele território, né? Cada vez maior, havia uma dificuldade maior também para poder se defender, para poder se organizar aquilo. Então, esses poderes foram aumentando aos poucos também. Até meados do século XVIII, não houve continuidade nas regras administrativas adotadas no Brasil, né? Ao longo do tempo, os administradores nomeados pelo rei de Portugal impunham à população colonial regimentos que mudavam conforme as circunstâncias. Eles faziam novos conjuntos de lei de acordo com as necessidades, né? Também era difícil garantir a aplicação das leis em todas as regiões da colônia. Geralmente, os funcionários públicos responsáveis pela justiça atuavam nas principais vilas e cidades, ficando as demais localidades sujeitas à justiça privada de poderosos senhores locais, né? Isso aí a gente vê, tipo como o Rio de Janeiro vive hoje através dessas milícias, né, que tomam conta do tráfico, ou que tomam conta das milícias, que geralmente pertencem a banda, o pessoal fala banda podre da polícia. Eles acabam tomando conta de regiões, de territórios dentro daquele estado, dentro do Rio de Janeiro, nesse caso, porque você não tem uma administração central forte. Você tem um governo no Rio de Janeiro que é um governo fraco. Você tem um prefeito na capital, no Rio de Janeiro, que é um prefeito muito fraco, o Crivella, que saiu agora, graças a Deus, que é muito fraco. Você tem representantes políticos do Rio de Janeiro que são extremamente fracos. Tipo, esses deputados federais, com o sobrenome Bolsonaro, sabe? Presidente. 30 anos, foram 28 anos, na verdade, na vida pública, como deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, nunca fez nada pelo próprio Estado. Por isso que o povo diz que ele é ligado com milícias, né? Assim. Mas enfim, não vamos falar de política, vamos falar de política mais do jeito certo. Então havia essa dificuldade por parte da administração central de tomar conta de todo o território.
as principais vilas, aquelas que necessitavam de uma atenção maior, que tinham um retorno, inclusive financeiro, maior para o próprio governo, aí tinham a polícia. E quem era a polícia? Voltando lá, ó, os... Ai, meu Deus. E aí era o Capitão Mor, que era como se fosse o chefe da polícia, né, local. Ele mantinha o policiamento nessas principais vilas, nessas principais cidades. Só que as cidades mais afastadas acabaram tendo como uma liderança forte nesses locais os próprios senhores locais, os senhores de engenho naqueles locais, que precisavam defender o seu território, acabavam criando, de certa forma, suas milícias pessoais, né? Então ficava sujeito a essa justiça privada dos poderosos senhores. E para a gente finalizar esse assunto, lá na página 150, a gente fala do seguinte: nos primeiros tempos da colonização, a ocupação territorial portuguesa concentrou-se no litoral. Claro, eles chegaram de Portugal, o primeiro local que eles tiveram acesso foi o litoral. Depois, pela necessidade, que eles foram entrando mais pelo território brasileiro, né? Por cerca de 50 anos, os núcleos de povoamento foram dispersos e situavam-se na costa atlântica. Por que se chama costa atlântica? Porque costa é a parte litorânea. Atlântica porque estava do lado do Oceano Atlântico, né? Costa Atlântica, onde é? Lá no Chile, no Oceano Pacífico. Não dá, né? Entre as capitanias de São Vicente e Rio Grande. Em fins do século XVI, contudo, a bem-sucedida produção de açúcar alastrou-se nas capitanias de Pernambuco e Bahia, principalmente na região do Recôncavo Baiano. Recôncavo Baiano é uma região próxima de Salvador, né? Relativamente próxima, assim, uns 100 km, 150 km de Salvador, mais ou menos, atraindo parte considerável dos colonizadores. Para lá também foram levadas populações de variadas etnias africanas, diversos povos africanos que foram trazidos para o Brasil escravizados. Eles foram levados para trabalhar nesses engenhos de açúcar, no Recôncavo Baiano, principalmente, e também na região de Pernambuco, no interior de Pernambuco. Houve, por conta disso, a interiorização nessas regiões, né? Eles precisavam cada vez mais crescer essas fazendas, esses engenhos, e foram entrando cada vez mais para o território, para o interior desses estados, dessas capitanias. Deslocava a força de suas terras de origem para servirem como trabalhadores escravizados nos engenhos. Não demorou muito para a formação de uma cultura afro-brasileira, em que negros e negras recriaram tradições africanas no Brasil, em meio a diferentes formas de lutas e resistências à sua condição de escravizados. Uma forma dos negros africanos escravizados tentarem manter um pouco de sua cultura que eles traziam consigo, traziam em seus corpos, traziam em suas almas, era reproduzir essa cultura deles aqui no Brasil. Como é que eles faziam isso? Eles precisavam se adequar à nova realidade que eles tinham aqui no Brasil. Então, por isso que houve a transformação de algumas dessas culturas africanas se traduzindo no que a gente chama de cultura afro-brasileira, que era dos africanos, mas principalmente dos seus descendentes vindos da África, mas nascidos já aqui no Brasil, só que ainda em condição de escravizados. Ao mesmo tempo, o projeto colonizador português deixou clara a intenção de catequizar as populações indígenas. Olha o que eu já estava falando antes, sobre esse processo de catequização, de tentativa de impor o cristianismo como crença para os indígenas e também para os povos africanos escravizados, né? Que viviam nas áreas tomadas pelos europeus. Por isso, com o primeiro governador geral vieram os padres jesuítas. Ainda com Tomé de Souza, vieram os padres jesuítas por conta desse processo de catequização, que eles achavam que era necessário. Que é uma forma, inclusive, como eu tinha falado, sobre uma forma de cooptar, de
trazer esses indígenas para o lado deles, através dessa conversão no cristianismo. Era algo do tipo, eles chegavam e convenciam os indígenas que aquilo que eles faziam, que a cultura que eles carregavam já há muitos e muitos anos era uma cultura errada, e eles precisavam aceitar a cultura que vinha da Europa. O cristianismo, a crença religiosa que os cristãos vindos da Europa trouxeram e impuseram e praticamente obrigaram os indígenas a acreditar naquilo. Caso não acreditassem, aí, como fez o Mendes Sá, tipo, eram tratados como inimigos. Mortos, inclusive. Decorrer da colonização, somaram-se outras ordens religiosas, né? Assim, com a catequese do gentil, do nativo, né? do que era visto como selvagem, eles sendo catequizados, firmava-se na colônia a aliança entre a igreja e o Estado. Porque o Estado precisava dos indígenas para poder ser a primeira mão de obra para auxiliar no crescimento, na construção das cidades. Foi o que aconteceu muito em Salvador. Só que para isso eles precisavam amansar uns indígenas que eram tidos como selvagens. E como é que eles amansavam? Através da catequização. Então, foi a união, foi o equilíbrio entre a igreja e o Estado. Eles acabavam se tornando interdependentes. A gente já estudou isso em outros momentos, falava justamente em que a influência da igreja na construção dos estados, dos reinos, dos reis, né, que eram muito ligados. Assim como a catequese do gentil, firmava-se na colônia a aliança entre a igreja e o Estado português, reproduzindo aqui o apoio de ambos à contra-reforma católica. E aí vocês lembram, a reforma católica foi a reforma protestante, foi quando Martinho Lutero, principalmente, chegou lá e bateu de frente com a Igreja Católica, com as suas 91 leis, né, contra as imposições da Igreja Católica. E aqui no Brasil já foi trazida essa ideia do catolicismo. E depois de muito tempo, que o protestantismo ele começou a ganhar corpo, e hoje em dia a gente vê em torno de 25% da população brasileira se auto-intitula como evangélico, né? Que vem dessa base protestante. No entanto, de norte a sul, as tentativas de expandir a fé católica entre os indígenas não foi um processo pacífico ou que obedeceu a um roteiro pré-definido pelo clero. Ao contrário, os povos nativos agiram e reagiram de variadas formas. Às vezes aliavam-se aos colonizadores para obter vantagens frente a etnias rivais, foram espertinhos e falaram assim, opa, não, vamos juntar essa galera aí, vamos, beleza. Mas na verdade eles queriam era bater de pau em tribos que eles consideravam como inimigas, né? Então se aproveitaram dos portugueses, essa ideia da conversão, só para cair de pau em cima de outras tribos inimigas. Então às vezes eles se aliavam aos colonizadores para obter vantagens frente a etnias rivais, ou guiavam eles pelos caminhos abertos nas matas e nos rios, expandindo a ocupação mais para o interior. Em outras, uniam-se aos estrangeiros inimigos de Portugal, como foi o caso daquela união lá na Baía de Guanabara com os franceses, né? Durante o governo geral de Duarte da Costa. Que ameaçavam tomar o território, como no caso os tupinambás fizeram, que se aliaram aos franceses no Rio de Janeiro. Os indígenas também praticavam um catolicismo misturado aos rituais das próprias crenças. Contra indígenas hostis à catequese, o governo permitiu a escravidão, justificando a captura desses nativos como uma guerra justa. Eles tratavam a escravidão como algo justo. Os cristãos, os cidadãos de bem da época, eles justificavam a captura dos indígenas, eles justificavam a ideia de escravizar os índios como sendo uma guerra justa, porque os indígenas
não aceitavam a conversão ao cristianismo. Puxa, que partiu, né? Populações numerosas de indígenas foram assim escravizadas para servir de mão de obra aos pequenos cultivos de subsistência e as tropas luso-brasileiras, portugueses, brasileiros que viviam aqui, né? Que a partir do século XVII passaram a percorrer os sertões da colônia, levando e vendendo produtos de uma região a outra, né? E aí a gente começaria o processo, inclusive, dos bandeirantes, né? Enfim. Aí tem um trechinho, só vou ler para vocês aqui, referente a essa igreja de São Cosme e Damião em Igaraçu, Pernambuco. A posse da capitania de Pernambuco, em 1535, começou no território que atualmente corresponde ao município pernambucano de Igaraçu, a 30 quilômetros da capital, né, Recife. Nesse processo, houve combates entre os índios caetés e as tropas a serviço do donatário português Duarte Coelho. No mesmo ano, foi erguida uma igreja no local que, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, é a mais antiga do Brasil. A igreja mais antiga do Brasil é de lá de Igaraçu, considerada pelo IFAM, lá em Igaraçu, né? Em 1685, uma epidemia de febre amarela provocou muitas mortes em cidades próximas, como Recife e Olinda. No entanto, Igaraçu, que significa Canoa Grande, não foi atingida. Na tradição popular católica, o fato se deu por um milagre atribuído a São Cosme e Damião, que dá nome à própria igreja, né? Enfim, valorize o nosso patrimônio cultural. Finalizamos nosso capítulo já hoje. A aula foi até mais rápida do que a aula anterior, né? E é isso aí, a gente continua na próxima aula. Beleza? Valeu, falou, bye bye, tchau.